E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para a correção de exercícios envolvendo aí quantidade de calor. Então, questão 1 é o seguinte: observe a figura um ferreiro que que aquece uma ferradura e esfria, em seguida num balde cheio de água à temperatura ambiente. Então o cara está lá, super quente, ele mergulha a ferradura num balde. Quando o equilíbrio térmico é atingido, a água se aquece poucos graus Celsius, enquanto a ferradura se esfria em centenas de graus, na mesma escala de temperatura. Ou seja, sei lá, aqui estava, por exemplo, 500 graus, 300 graus, coloca aqui dentro, ele resfria muito até atingir o equilíbrio térmico e a água que deveria estar ali a uns 20, 22, aquece até uns 30 graus, por exemplo. Ou seja, a água aquece pouco e o ferro resfria muito. Por que que isso acontece? Bom, isso acontece pela capacidade térmica. Por que capacidade térmica? Porque capacidade térmica ela relaciona o calor específico, certo, do objeto, porém também relaciona quanto de massa tu tem desse objeto, quanto de objeto tu tem. Então, para essa situação, nós temos a capacidade térmica. Se ele mergulhasse essa quantidade de ferro em pouca volume de água ali, sei lá, 100 ml, a água ficaria muito mais quente do que ficou aqui. Então, quanto maior for o recipiente de água, menos a água vai aquecer, porque nós estamos relacionando isso à capacidade térmica. Questão número 2. Numa aula prática de termologia, o professor realizou a seguinte demonstração. Primeira coisa, colocou massas iguais, água e óleo, à mesma temperatura, respectivamente, em dois recipientes de vidro, isolados termicamente em suas laterais e respectivas partes superiores. 2. Colocou dois termômetros idênticos, né, um em cada recipiente. Terceiro, colocou esse recipiente sobre uma chapa quente. Passado algum tempo, o professor mostrou para seus alunos que o termômetro do recipiente com óleo exibia uma maior variação de temperatura do que a água. Olha só que interessante. Então, assim, foi colocado a mesma quantidade de água e de óleo, na mesma temperatura, na mesma chapa quente aqui. Então, estão recebendo a mesma quantidade de calor. Porém, no intervalo de tempo igual, o óleo aqueceu muito mais do que a água. E aí quer saber por que que isso acontece, né? Se eles estavam na mesma temperatura, a quantidade de calor é a mesma. Por que o tempo foi o mesmo? Por que que o óleo aqueceu mais? Bom, o óleo aqueceu mais porque o calor específico da água é bem maior do que o do óleo. Nesse caso, como nós temos a mesma quantidade, nós não podemos pensar só em capacidade térmica, até nem tem essa opção aqui, não tem. Diz assim, a condutividade térmica da água é igual à do óleo, até não faria sentido, né, pensar nisso, porque é igual se a temperatura está diferente. A condutividade térmica da água é maior do que a do óleo, não tem a ver com condução de calor, né? O calor latente da água é igual ao do óleo, também não faz sentido ser igual. O calor específico da água é maior, ou seja, o calor específico sendo maior, precisa de mais calorias para aquecer, né? Então, como os dois receberam a mesma quantidade de calor, a água, por ter o calor específico maior, ela precisa de mais calorias para aquecer. Ou seja, o óleo aquece mais fácil do que a água, tá? Porque o calor específico do óleo é menor. Com a mesma quantidade de calor que a água, ele aquece mais. A questão 3 pulava, a questão 4 aqui. Questão 4 diz o seguinte: em grandes metrópoles, devido às mudanças na superfície